Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Nesse episódio, pessoal, eu vou estar trazendo para vocês o Power of T de 4 horas e a estratégia de Power of T de 10 da manhã. Lembrando que o horário 10 da manhã é o horário de Nova York, é ST, Standard Time. Atualmente é o TC-4, uma hora a menos do que o horário de Brasília. Maravilha? Bom, se você não entender o que é Power of T, não entendeu o que é modelo fractal, formação de swing, essas coisas, Open High Low Close, Open High Close, esse tipo de conteúdo, que é mais introdutório, eu recomendo que você acesse o meu Discord que está aí na descrição. Ele é gratuito, você tem um acesso a ele. E lá dentro tem uma aba, que é a aba de recursos, e você pode ter acesso a esse material aqui, que é a parte 1 dos estudos de Power of Tree, onde você pode ver isso tudo aqui, a parte básica, e a parte 2, que eu falo sobre o Power of Tree de 10 da manhã e o Power of Tree de 30 minutos de 9h30. Perfeito? Então eu recomendo que vocês façam isso, entrem e utilizem esses materiais. Tanto você pode simplesmente copiá-lo para poder formar aí as suas próprias notas, né? Deixar como nota, deixar como anotação acerca desse vídeo, acerca desses conteúdos, ou com material de apoio para você poder ver aqui durante a aula. Maravilha? Então, começando com o PowerPoint de 4 horas, vou explicar para vocês. O PowerPoint de 4 horas comum, ele é o modelo de reversão padrão, né? Os candles fractais aqui, que andam 1, 2 e 3. E 4 também, eventualmente, não está disposto nessa imagem, mas vocês entendem, né? Bem tranquilo, bem básico. Esse é o Power of de 4 horas. A gente alinha o time frame de 4 horas com o time frame de 15 minutos para a gente poder buscar essas formações de swing aqui, em determinados horários específicos, em pontos de preço específico, né, em níveis chaves, a gente poder operar essas reversões. Esse é o Power of de 4 horas padrão. E aí a gente desce para o time frame de 15 minutos para poder buscar o Chain State of Delivery e formar ali uma operação, né? Pegar uma operação. Isso serve para qualquer Power of Tree. E a gente consegue fazer um perfil do dia usando 4 horas. E é exatamente isso que dá base para o Power of Tree de 10 da manhã, porque justamente a gente vai utilizar desse alinhamento que a gente tem aqui junto do que a gente espera para o dia, e a gente vai operar o Power X 10 da manhã. Então, esse alinhamento do Power X 10 da manhã ele é extremamente comum para os índices americanos. Tá? Então, para o Nasdaq, S&P, o IM, que é a tríade comum dos índices americanos, é a que a gente mais usa para poder fazer o Power X 10 da manhã. Mas se você, por exemplo, Couto, eu não opero futuros, eu opero Forex, por exemplo, eu opero ouro. E se você opera ouro nos ativos de CFD, né, que são as corretoras de CFD, Forex.com, ANDA, FXCM e tudo mais, você vai ter o alinhamento de tempo um pouco diferente, porque o seu 4 horas ele vai ser, por exemplo, 1 da manhã, 5 da manhã, 9 da manhã, ST. Então é só você trocar isso aqui pelo Power of Tree, então de 9 da manhã, aí de acordo com você operar os candles de CFD. Perfeito? Se você opera os futuros aqui padrão, vai ser 2 da manhã, 6 e 10 da manhã. E a gente vai focar basicamente no de 10 da manhã, que é o primeiro candle de H4 da sessão de Nova York, né? Depois do candle, depois do mercado abrir, depois de NYSE abrir, né? Mercado de equities. Perfeito? Então isso aqui é um Power of Tree padrão de um candle de 4 horas. Você vai utilizar esse alinhamento, né? Para para qualquer asset, qualquer classe, qualquer trade. Mas o que interessa para a gente aqui nesse caso, para poder fazer essa estratégia aqui, eu estou comentando com os senhores, que é a estratégia que eu mais utilizo nos índices, né? Tem o Power X de 30 minutos, que eu utilizo muito, e esse Power X de 10 da manhã também utilizo muito, que é justamente essa janela de tempo. Então a gente vai pegar uma janela de tempo específica e vai aplicar um Power Tree ali. Que nesse caso, essa janela de tempo é esse candle de 4 horas, que ele abre às 10 da manhã e ele termina às 14 horas, ou seja, às 2 da tarde, beleza? E justamente esse candle às 10 da manhã ele vai ter seu Open Low High Close e o seu Open High Low Close. Perfeito? A gente vai simplesmente operar esse candle por ele mesmo. Entendeu? A gente vai operar ele, a gente vai operar a expansão dele. A expansão dele ou a reversão dele, nesse caso. Dando ênfase principalmente nas expansões, né, que são price action de melhor qualidade ali. Então, por exemplo, esse cenário bullish aqui, o candle ele abre, coloca essa mínima aqui primeiro, ele faz open low e ele expande para cima. Essa é a expansão que a gente quer pegar. Open low high e close aqui em cima. Perfeito? Olhando candles aqui, lower time frame, seria mais ou menos assim. Aqui, esse aqui é um candle faz open high, low close, ele abre, vai para cima primeiro, depois para baixo. Esse aqui seria um candle bearish, ele forma a máxima, depois a mínima, dentro dessa janela de tempo, que é o que a gente quer operar. Perfeito? Então, por isso que é bem padronizado. Os candles de 4 horas a gente tem que ter um bias, porque como que a gente vai saber se a gente vai operar bearish ou bullish? Bom, por meio do profile das 4 da manhã, se o mercado já tiver formado um swing válido antes, 10 da manhã ele só vai ter a função de expandir.
certo? Então seria o caso aqui, onde o candle de 6 da manhã, caso você esteja operando CFD, novamente adapte para o horário do CFD, do candle de H4 CFD. Você vai ter, por exemplo, colocando um swing relevante aqui. Isso aqui são diferentes formas de ele colocar um swing. Esse aqui não é favela gap, esse aqui manipulando a mínima, esse aqui não é order block. Bom, o que importa é que 6 da manhã já produz uma reversão, uma manipulação, e 10 da manhã tem o papel de expandir aqui, servindo como um candle 3, como uma vela 3 de expansão para longe dessa mínima que já foi colocada. Então a gente sabe que isso aqui vai ser um candle que a gente vai querer operar para cima. Se você pegar e inverter esse cenário, 10 da manhã ele vai ser um candle bearish aí, justamente olhando para essa continuidade, né? Para o candle de Power of de 10 da manhã formar essa continuação. Feito todos os três cenários a mesma coisa. O outro cenário plausível é o cenário de reversão, que é quando 10 da manhã que coloca a mínima do dia ou a máxima do dia protegida para a gente operar para longe. Então ele mesmo que forma a reversão e ao mesmo tempo a expansão também a parte dessa reversão. Então você pode ver 10 da manhã aqui ele sweepa todas as mínimas anteriores, inclusive de 6 da manhã, que isso vai acontecer quando 6 da manhã for um candle decisivo, ou for um candle que não alcançou o nível chave, ou ele não fez nenhum sweep relevante, nada do tipo, ele foi só um candle neutro. 10 da manhã tende a manipular, então, essa mínima aqui, por exemplo, nesse área de alta, e aí começar a expandir para cima. Então você sabe, né, que a partir dessa mínima, já que você tem esse nível chave, você tem alvos aqui para cima, esse candle de 10 da manhã você vai querer operar o open low, high close dele com alvos lá em cima. Você vai querer operar essa expansão aqui após ele colocar essa mínima aqui. Perfeito? Isso para todos os três cenários. Bom, o alinhamento de continuidade. Esse aqui a gente utiliza um time frame menor, que seria o H1 ou M30. Nesse cenário eu gosto mais de utilizar o M30 para poder confirmar os candles de H4. A gente pode olhar a formação de swing dele pelo tempo gráfico menor. Se a gente tem um candle que vai dar continuidade, que seria esse alinhamento, então esse aqui é o candle de 10 da manhã, por exemplo, e ele vai abrir, colocar a mínima e já começar a expandir sem formar novas manipulações, porque o candle anterior já formou uma reversão, aqui no M30 ele vai abrir, colocar um pavio curto, um pavio pequeno, e os candles que vão se suceder aqui vão ser candles de expansão já direto indo em direção ao alvo, porque é só isso que sobra para esse candle fazer, não tem mais o porquê voltar abaixo dessa mínima. Então no M30 a gente vai ver um candle de M30 colocando esse sweep aqui embaixo, colocando essa reversão, e automaticamente os candles seguintes aqui de 10 da manhã, né, eles vão dar essa continuidade para longe dessa mínima. Essa mínima não precisa ser exatamente nesse último candle aqui, mas por que eu coloquei aqui? Porque 9h30 a gente tem a abertura do mercado, lembra? Isso também é um candle de M30 que encaixa com o Power of de 30 minutos. Então muitas vezes o mercado acaba colocando máxima e mínima nessa abertura do mercado, que é 9h30, né, que acaba formando aí uma manipulação. Já 10 da manhã expande para longe, então pode ser que seja assim, ou pode ser que não, ou pode ser que a formação ali esteja em outro candle de 30 minutos dentro desse candle de H4 às 6 da manhã, né, que é o que vem antes dos 10 da manhã. Perfeito? Mas justamente a gente vai ver o candle de 10 da manhã, então, aqui pelo M30, respeitar aqui os níveis aqui de equilíbrio, por exemplo, dos candles anteriores e expandirem para longe. Claro, aqui está o preço de abertura dele, né, colocar um pavio pequeno e começar a expandir para longe. E a gente tem um elemento de reversão. Aqui eu trouxe dois exemplos de reversão, como vocês podem ver. Nesse caso, esse aqui seria de continuidade, mas um de continuidade um pouquinho diferente, né? Porque já é uma continuidade a partir de um candle de continuidade. E esse aqui, um de reversão, aonde o próprio candle de 10 da manhã acaba colocando esse pavio pequeno, que é outra forma de reversão que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, que é quando ele forma aquele pavio pequeno aqui abaixo do candle das 6 da manhã e já começa a expandir para cima. Quando vocês forem ver isso aqui no Lower Time Frame, vocês vão ver o candle de 30 minutos formando um candle 2 aqui. Pode ser com o último candle desse outro candle de 4 horas aqui, ou pode ser entre os próprios candles, o primeiro, o segundo, o terceiro candle já desse candle de 30 minutos aqui, desse candle de 4 horas, perdão, né, sendo visto pelo candle de 30 minutos, para colocar a reversão e começar a expandir para longe. Perfeito? Então esse aqui seria o preço de abertura dele, ele vai colocar a mínima, a pasta mínima do candle de 4 horas anterior, e começar a expandir para cima aqui, formar ali candle 3 e 4, que são o tipo de candle que a gente quer operar. Nesse outro tipo de formação aqui, olha só, já é uma formação mais de continuidade, mas a gente quer pegar essa reversão aqui para formar a mínima, né? Desse candle de H4 aqui, que é justamente ele já vai formar esse fechamento de candle 2 aqui, revertendo. O candle de 10 da manhã vai abrir aqui, ele tem o papel de colocar a mínima para poder continuar indo. E justamente ele vai fazer isso, por exemplo, formando uma pequena retração aqui, para depois continuar subindo. Perfeito? Então ele vai formar também um candle 2 aqui e depois vai alinhar um candle 3 para cima, que é o que a gente quer operar. E a última coisa é a confirmação. A confirmação
do Power of Three normalmente é por meio de quebra de correlação, por meio de SMT e PSP. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês somente a SMT. A SMT seria aqui, por exemplo, o Power of Three de alta aqui embaixo, nas mínimas, formando a mínima desse candle. E em cima seria aqui em cima. Isso aqui pode ser entre os candles de 30 minutos, pode ser com o nível chave ou pode ser com a máxima mínima do candle de 4 horas anterior. Essa é a SMT. Perfeito? Então vamos para exemplos gráficos. Um exemplo que eu quero mostrar para os senhores é esse exemplo aqui, esse candle de 4 horas aqui, que é o candle de 10 da manhã do dia 27 de março de 26. Vocês podem voltar aí para dar uma olhada nesse candle. Eu estava com a expectativa dele ser um candle de baixa, principalmente que eu estava observando aqui no IM, né, um ativo relacionado, para ele ser um candle de baixa também, no ES, todos alinhados aí, bearish, como você pode ver no real time frame. E aí esse Power of Three de 4 horas ele foi muito bom aqui, muito útil para poder fazer frames de operações aqui, usando esse candle aqui. Perfeito? Então, para exemplificar isso para vocês, como vocês podem ver, o mercado ele abre, coloca a máxima do dia, começa a expandir para longe. Então, o que esse candle de H4 10 da manhã ele tem aqui como objetivo basicamente é justamente ele continuar a expansão. Então, ele vai possivelmente respeitar o equilíbrio desse candle anterior e continuar descendo. Então, aqui eu estou vendo ele como um candle de continuidade, não como um candle de reversão desse outro. Justamente lá no time frame ele vai abrir, colocar a máxima, colocar a mínima e fechar daquele jeito que a gente conhece. Então se a gente descer o time frame, eu gosto de ver isso aqui mais para 15 minutos, porque tem uma riqueza maior de detalhes. Como vocês podem ver, o que esse candle ele vai fazer, como eu mostrei para vocês, é primeiramente, né, respeitando essa região do equilíbrio do candle anterior aqui, se mantendo abaixo dela a partir da sua abertura. O candle de 10 da manhã abre aqui, daqui até aqui é a região aí de high time frame spot dele para ele poder colocar o pavio de máxima e começar a expandir para baixo. Justamente a gente vai ver setups ocorrendo aqui em cima de reversão. Mas justamente pelo 15 minutos a gente pode ver já esse setup acontecendo ali em cima. Se eu colocar no 30 minutos, isso aqui vai ficar bem clean ainda, bem mais clean, né, para vocês, essa formação. Vocês podem reparar esse candle aqui de reversão, ele revertendo igualmente nos três ativos, olha só, formando esse pavio, passando lá em cima e fechando de volta dentro do range do candle anterior. Isso aqui dentro do candle de 10 da manhã, né? O candle de 10 da manhã, lembrando, ele abre aqui, ó. Perfeito? E aí, esse candle de 10 da manhã, ele vai colocar o open high aqui nesse caso. Então, quando esse candle de 10 minutos, por exemplo, ele fecha ali de novo, alinhando, formando essa máxima desse candle de 4 horas, que a gente pode configurar para ele aparecer aqui do lado. E olha só, agora ele aparecendo aqui do lado, fica até mais tranquilo da gente poder estar fazendo essa observação. Como vocês podem ver, o preço aqui, ele justamente abre, coloca essa máxima é o candle de H4 e começa a expandir para baixo. Se a gente voltar mais um pouco aqui, vocês vão ver justamente essa formação acontecendo. Então, como a gente está esperando o open high desse candle, aqui a gente tem até nível chave nesse early gap que você pode acabar voltando. O candle de 10 da manhã abre, aqui essa aqui é a representação de H4 desse candle, abre para colocar a máxima, para depois colocar a mínima lá embaixo, indo em direção aos alvos, para depois fechar. Então, justamente, esse candle ele abre, aí ele sobe. Esse aqui é o time frame de 30 minutos. Coloca essa reversão. Deixa eu ativar aqui, vocês poderem ver. Ó, micronagem aqui, 30 minutos. O preço ele forma essa reversão aqui. Lá no time frame, se a gente quiser descer, a gente vai ver essa reversão ainda com mais detalhes. Mas justamente colocou esse candle aqui, que alinha novamente com esse, colocando essa máxima dentro desse nível chave aqui, respeitando essa região de time frame spot. Então, aqui é o que a gente gosta de ver. Para confirmar isso, normalmente eu gosto de utilizar que é quebra de correlação. Existem dois tipos, como eu falei, SMT e PSP. Esse aqui especificamente foi confirmado por uma quebra de correlação de 15 minutos, que foi uma PSP. Aqui o candle fechando negativo no NQ e fechando positivo no IM, é uma PSP, tá bom? Então, isso confirma a quebra de correlação colocando a máxima aqui desse candle, tá bom? De 4 horas, que também é a máxima aqui, esse swing formation do candle de 30 minutos. Então, após isso, a gente pode, inclusive, descer os time frames, descer até para o 1 minuto ou para o 3 minutos. O 3 minutos é o tempo fractal do 30 e 1 minuto do 15. Como eu estou aqui no 15 minutos, vamos descer para 1 minuto para a gente dar uma olhada nessa formação. Lembrando que a confirmação que a gente teve aqui de quebra de correlação foi com a PSP. Bom, aqui a gente então tem um setup. No mercado ele faz a receita livre, depois ele volta, deixa POIs, retrai para poder formar novas expansões. Aqui está o alinhamento com 15 minutos. E vamos ver com o 30 minutos agora,
Com 30 minutos a gente vai ter um alinhamento bem clean também, após esse candle aqui fechar. Você pode ver, abre o próximo. O meu indicador aqui que eu estou utilizando, ele já marca isso tudo. Ele marca também quais são os ativos aqui que estão mais fortes, mais fracos. E você vai ter aqui o candle da reversão. Justamente esse próximo candle aqui, ele tem o papel agora de expandir para baixo. Tem aqui já o T-Incentive e tudo mais. A gente pode esperar que esse candle ele vai dar essa continuidade. É que a gente está operando esse Power of Three desse candle de 4 horas. A gente pode deixar o stop aqui em cima, que é onde a gente já imagina que vai ser a máxima desse candle de H4. Então aqui, se eu não me engano, é o candle de 1 hora. Aqui o candle de H4. Então você pode ver 1 hora fechou dentro também do pavio anterior, que é o outro time frame que está para fazer o alinhamento. Aqui é a abertura do H4 e aqui o candle de H4, ó, colocou na máxima, para dar continuidade nesse candle anterior para a gente poder continuar caindo. Então, muito clean. A gente tem essas mínimas aqui. E se você assistiu a nossa última aula aqui, meu último vídeo, você pode usar até Standard Deviation aqui, né? Para poder mensurar ali alvos. Enfim, essa Standard Deviation que já tá sendo marcada, né? Pelo indicador ali. É o -1, ó. Que a gente pode mirar porque ele tá pegando toda essa pernada aqui de manipulação. Já tá marcando automaticamente. Certo? Também é um alvo também plausível aí. 5 vezes o risco retorno nessa operação utilizando o Power of Three de 10 da manhã, que é um Power of Three de 4 horas, que é muito forte. Depois você pode ver o mercado, ele vai descendo, ele dá até outro setup aqui de 30 minutos, olha só como que ele fecha aqui esse candle 2, né? Aí abre o candle 3 aqui nessa retração, só que já está muito próximo do alvo, mas ele dá essa outra oportunidade, dá mais níveis ali de projeção, tá vendo? E eventualmente ele atinge lá completamente o alvo desse Power of Three de 4 horas, tá vendo? Poderia até, na verdade, né? Poderia deixar o take menor aqui, um 4 vezes retorno já seria muito suficiente. Bateria bem antes o take. Agora eu quero trazer outros 2 exemplos para vocês. Esse primeiro aqui é de quando você pode filtrar aqui o candle de 10 da manhã. Ele não vai fazer o delivery da forma como a gente está esperando, vai fazer um delivery ruim. Não vai fazer bonitinho, né? Porque aquele exemplo lá é um exemplo muito claro de tendência, muito clean. São um tipo de Power of 10 da manhã que paga lindamente. Esse aqui já é um exemplo de Power of 10 da manhã, aonde o preço ele fica meio lateral, ele fica ruim. E como que a gente filtra isso? Bom, se a gente está esperando uma formação, por exemplo, de um Open High Low Close, aqui nesse caso, se a gente está com bias bearish, nesse exemplo aqui, já que o candle de 10 da manhã poderia dar continuidade para baixo, nesse candle de 6 da manhã, que colocou essa reversão aqui, colocou essa pequena SMT em cima, o candle de 10 da manhã que ele poderia dar essa continuidade para baixo, lembra? E foi aquilo que a gente viu, né? Colocando a SMT aqui em cima também, nesse próximo candle também, para ele dar essa continuidade baixa, faz todo sentido. Esse próximo candle de 10 da manhã vir aqui para essas mínimas, certo? O que a gente pode filtrar aqui nesse cenário e por que esse cenário não é favorável, não ficou favorável, é o que eu vou mostrar para vocês agora, para vocês saberem filtrar também os seus Power of Three de 10 da manhã. Então, o que a gente espera é que ele abra para colocar a máxima aqui pequena e começar a expandir para baixo, certo? Se ele fizer o contrário e abrir para baixo primeiro, principalmente colocando quebra de correlação embaixo, confirmando o oposto do que a gente quer ver, isso não é uma formação clara. Então, se a gente for aqui, por exemplo, no tempo frame de 15 minutos, vamos passar um pouco aqui, até chegar às 10 da manhã. Aqui, esse candle aqui é o candle de 10 da manhã. Tinha tudo para o mercado dar continuidade aqui. Vou até voltar um pouco. Olha só como que estava o último candle, né? Que seria o candle das 6 da manhã. O candle das 6 da manhã, ele estava assim, ó. Bem bearish, ó. Bem bearish, bem apontando para baixo. Isso aqui é na H4, né? Aquele candle que eu falei para vocês que sweepou aqui em cima e começou a cair, tá vendo? Então o candle das 10 da manhã poderia muito bem dar continuidade aqui. Isso faria muito sentido. O que a gente quer ver? Ele colocando high, depois o low. Não é o que ele faz. Na realidade, como vocês podem ver, a partir do momento que abre o candle de 10 da manhã, o que ele faz? Ele coloca a mínima primeiro e começa a expandir. Como assim ele coloca a mínima? Bom, se a gente tem essa SMT aqui em cima e a gente quer ver o preço continuar caindo, a gente não quer ver ele fazendo essa retração muito profunda. Principalmente porque aqui no ES ele chega nessa mínima, que é um alvo pra gente, tá vendo? Essa mínima é um alvo e essas outras aqui embaixo também são outros alvos. Então, o que o preço ele faz no candle de 10 da manhã? Ele abre para baixo primeiro, coloca a SMT embaixo. Isso não é bom, isso não confirma. Olha como é que o candle de 10 da manhã fica. Então ele já colocou a mínima ali meio protegida, que o preço já vai ter muita resistência em voltar a cair.
e expandir para baixo, porque ele já expandiu para cima nesse ponto. Mas você pode ver que o preço ele eventualmente até faz um alinhamento, sweepa de novo, porém ele está muito mais aqui um candle de consolidação. Vocês podem ver que não dá realmente a continuidade bonita que a gente quer ver. Não aquela expansão, né? Aquela baita expansão clean. Isso aqui seria um bom lugar para ele poder dar essa expansão, porque ele teria colocado a máxima dele aqui, inclusive que pode ser visto até pelo 30 minutos. Lembra? Sweep aqui dele, olha. Abre aqui 10 da manhã, coloca a máxima para começar a cair. Tudo bem, ele até respeita um pouco, porém como você pode ver, olha só como que ele se comporta, né? Como um candle de consolidação que fica bem lateral aí durante muito tempo, enrolando, não faz um delivery clean. Justamente porque ele havia tirado a mínima primeiro. Então esse candle, inclusive, ele fecha até aqui, ó. Então desde a abertura dele até o fechamento dele, você pode ver que ele ficou bem lateral simplesmente por causa desse detalhe. Então detalhes importam muito quando a gente está observando o Power of Three de 10 da manhã. Agora então aqui para mais um exemplo, a gente vai ver um exemplo aqui da gente operando contra aquilo que o candle das 6 da manhã fez. Nesse caso, esse candle das 6 da manhã que ele estava com muita cara de que ele poderia dar essa continuidade de alta aqui, certo? Para poder continuar e tudo mais aqui, até porque já havia, por exemplo, rompido, teria manipulado, perdão, essa mínima aqui anterior, certo? Então, o candle de 10 da manhã poderia só dar continuidade aqui para cima, porém esse não é o bias que a gente tem para esse dia. Lá no time frame eu vou explicar isso para vocês, mas esse aqui não é o bias. Isso aqui vem de entender principalmente o Power of Tree de 30 minutos também, em alinhamento com o Power of Tree 10 da manhã. Os dois eles andam de mão dadas. Eu vou eventualmente fazer um vídeo do Power of Tree de 30 minutos também. Mas justamente não é favorável essa movimentação aqui, justamente porque a gente está procurando preços mais baixos aqui pela tendência geral. Hoje a gente tem alvos também bem lá embaixo. Então o que acontece, que a gente pode esperar nesse caso, é que esse candle de 10 da manhã, por mais que ele poderia só dar continuidade aqui, se a gente fosse operar um padrão, na realidade ele também pode fazer o que? Uma reversão nesse topo aqui. Ele pode gerar uma reversão curta e começar a expandir para baixo. Também existe essa possibilidade, tá bom? Que a gente confirma ali, quebra de correlação. Vamos marcar a máxima aqui desse candle, olha só. E vamos descer o time frame, porque os senhores vão checar como a gente poderia ter abordado esse Power of Tree de 10 da manhã. O Power of Tree de 30 minutos, ele foi aqui, ó, desfavorável para o nosso bias bearish. Esse aqui é a 9,30, né? Então, lembra do exemplo que eu mostrei para vocês lá nos slides, que a gente pode, né, fazer aqui uma reversão para continuar caindo aqui e tudo mais? Então, é exatamente isso que acaba acontecendo aqui nesse dia. O preço, ele forma SMT com máximas aqui em cima também, né? Porque o IM subiu bem mais, então forma SMT com várias máximas ali. E essa SMT em cima que pode acabar confirmando essa movimentação para baixo. Então, olha só como aqui nos minutos ele forma esse candle 2 aqui, essa formação bearish, alinhando para o candle 3 de baixa. E olha só como é que está o H4. Abre, coloca um pavio pequeno, manipulando a máxima do candle anterior. Esse candle anterior tem SMT aqui no H4. Ó, com esse aqui, por exemplo, no AM. Certo? E olha como isso está apontando para baixo para a gente. Então, o mercado ele acaba dando essa continuidade para baixo, bem clean aqui, até os alvos. Olha só essa expansão aqui do candle de 30 minutos. Então, aqui nesse caso, duas coisas. Ou a gente poderia ter essa visão, caso tivesse esse bias, para operar para baixo aqui. Ou então, a gente ficaria de fora de qualquer long, né, de qualquer compra que a gente poderia fazer pensando que esse candle anterior de H4 aqui poderia suportar uma expansão para cima, né, formar uma reversão para cima, já que o preço abre para cima, primeiro colocando a manipulação. Então, ou poderia pegar essa venda, ou ficar de fora desse dia aqui. Perfeito? Então, essa aqui foi a visão que eu quero mostrar para vocês. A gente pode dar uma olhada em como que isso aqui foi lá no Lower Time Frame. Eu vou ativar aqui o indicador. Vamos dar uma olhada nessa formação aqui pelo 3 minutos, que é o tempo fractal do 30. Pode ser olhado também pelo 15 minutos, 1 minuto. Olha só como o indicador ele aponta aqui para a gente a SMT lá em cima. Aqui no caso ele já não vai apontar mais, porque está no 3 minutos. Eu vou voltar aqui no 3 minutos só para vocês verem, né? Essa indicação. Aqui vocês conseguem reparar
ele marca esse MT aqui, que estava sendo formado aqui na parte de cima, marca esse nível chave aqui, esse nível chave aqui também. A gente poder dar essa quantidade para baixo. E também tem alvos aqui, olha só, o preço ele acaba fazendo essa retração na primeira projeção. Quem assistiu o vídeo de Standard Deviation consegue entender isso depois. Para o preço voltar a cair, tem mais alvos ainda lá embaixo para ele buscar. Perfeito? E ele aponta aqui até os ativos mais interessantes para a gente poder estar operando, né? Mais fraco, mais forte. Aqui o mais fraco, o segundo indicador seria o ES. O segundo mais fraco, o MNQ. E o mais forte, o IAM. Mais forte para cima, né? Que olha só, a movimentação que ele fez. A gente vai evitar operar ele. A gente vai querer operar esse e operar esse. Perfeito? Então, vamos lá para 3 minutos agora para eu poder mostrar para vocês. Eu botei 4 minutos sem querer. Então, 3 minutos que eu quero. Então, vai abrir aqui agora o candle de 10 da manhã. No próximo candle. Aqui o indicador ele está até dando uma confirmação bullish ainda por causa desse sweep aqui. Mas isso, né, como a gente viu, não é o que a gente quer buscar, não está alinhado. O indicador ele acaba mostrando para os dois lados. Mas a gente vai focar no setup bearish. Então a gente pode ver ali o sweep do candle de 30 minutos, tá vendo? E o fechamento do candle de 30 minutos. Aí agora sim ele marca isso aqui como um candle 2. A gente tem o padrão, né? Ele fazendo essa reversão aqui. E aquela SMT grande lá em cima, tá vendo? Então automaticamente a gente já tem alvos aqui embaixo que ele marca pra gente poder estar mirando. Então, por exemplo, a gente poderia operar esse candle 3. Olha só, ele forma outra SMT ali. Aqui ele forma a continuidade do preço, formando esse bloco de ordens aqui para baixo. Aqui é um bom lugar que a gente pode pegar uma operação, por exemplo. Chamando desse candle. O stop vai ficar curto aqui acima, né? Ao invés de deixar aqui acima dos topos, ó. Protegido. E a gente tem alvo lá embaixo. A gente tem alvo aqui no 1 também. A gente pode mirar só no 2 para 1. Que também é excelente. Aí. Então, com esse alinhamento, o preço ele sobe bem lá em cima, lá, olha só, 10,39. Enfim, se não tivesse deixado o stop nos pavis, ele teria tirado. Porém, tudo bem, ele vai dar essa continuidade aqui e acaba atingindo o take lá nesse power de 30 minutos, tá? De power de 4 horas. Aqui, esse 4 horas ainda está alinhado para baixo, né? Como vocês podem ver. Ele já atingiu alvos ali, mas se ele tiver força aqui, setups ainda, ele pode dar essa continuidade ainda para baixo, tá? A gente só teria que esperar acontecer aqui algum novo setup, que seria um daqueles de continuidade que eu mostrei para vocês nos slides, que não é o que ele está formando, ele está formando bullish, bearish, enfim. Ele foi formar só aqui embaixo um outro sweep, ó, né, que daí já não é mais favorável porque já está bem próximo do fechamento do candle, mas mesmo assim ele teria pago esse setup aqui, bem cá embaixo já, né? Também seria outro aí plausível para esse Power of Three. Você pode ver o Standard Deviation ali, batendo lindamente nesse outro cenário também. Pelo M1, pelo M1 e M15 tem essas oportunidades, mas eu acho um time frame assim muito baixo para poder operar esse Power of Three específico. Então pode ver foi um baita candle de baixa aqui do H4, né, nesse alinhamento aqui. Caso não fosse, como esse dia aqui, né, o último candle, ele até tentou formar uma reversão e não conseguiu, você poderia só ter ficado de fora desse dia aqui também, fechou? Mas, no mais é isso, eu acredito que eu tenho mostrado todos os cenários aqui possíveis, cenários favoráveis, cenários não favoráveis e cenários de atenção. E é isso aí. Até o nosso próximo episódio, espero que vocês tenham curtido essa aula. Muito obrigado.